Hora de falar das minhas leituras favoritas do segundo trimestre de 2022. Oi, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui então é pra falar sobre aquelas leituras favoritas, aqueles livros incríveis, maravilhosos que ganharam corações, né? Ganharam aí 5 estrelas e foram favoritados nesse segundo trimestre de 2022. Eu já gravei as leituras favoritas do primeiro trimestre, então eu vou deixar ela aqui no card pra vocês irem lá conferir. E com isso, né, vocês vão ter então os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2022, né, juntando aí esses dois vídeos. Eu separei aqui 10 livros, mais 3 menções honrosas. Mas antes de eu começar a falar pra vocês sobre cada uma delas, eu quero agradecer a Cuponomia, que é quem está patrocinando esse vídeo. O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2.000 lojas, incluindo a própria Amazon, Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link que está aqui na descrição, você já ganha R$5 de bônus. E ao completar R$20, você já pode resgatar o seu dinheiro. E claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, próximos vídeos. Se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link de associado. É uma forma de vocês me ajudarem financeiramente sem gastar nada mais, né? É uma forma aí bem interessante de apoiar o meu trabalho. E claro, me deem muita força lá no Instagram e no Twitter. Lembrando que no Instagram tem conteúdo que sai lá e não sai aqui. Então é muito importante vocês me seguirem por lá também. Bom, gente, vamos começar então. Aqui eu não separei por nenhuma ordem específica. Na verdade, assim, eu coloquei os livros na minha cama e na ordem que estão eu vou pegando, tá? Não tem nenhuma ordem de primeiro, segundo lugar, nada disso. Bom, nesse segundo trimestre eu acabei lendo muito mais HQs do que outros tipos de livro. E, consequentemente, isso acabou aí influenciando essa minha lista. Vamos começar então por uma HQ que é Em Ondas, do Eiji Ndango, publicação da editora Nemo. Nessa HQ aqui, o quadrinista ele conta 2 histórias. Uma delas é a história do surf e a outra é uma autobiografia de quando ele se apaixonou e ele viveu esse grande amor pela Kristen. E os dois enfrentaram muitas coisas, inclusive o câncer, né? A Kristen, logo depois que eles se conhecem, ela conta pra ele que ela tem câncer e tudo mais. E ela acaba falecendo. Não é um spoiler, é algo que você já imagina, né? Quando começa a ler aqui essa história. Então é uma HQ muito emocionante, ela mexeu muito comigo. Além disso, né, aprendi aí sobre o surf, que eu não tinha nenhuma ideia de como era, né, de como que surgiu. E eu gostei bastante dessa parte também. Mas claro que a parte autobiográfica, ela tocou mais, né, o meu coração. E eu já falei nos outros vídeos que ela tem uma das frases sobre o luto que mais, assim, foram, sabe assim, esclarecedora pra mim? Não esclarecedora, mas que ele conseguiu descrever o que é estar em luto. Sei lá, assim, de uma maneira muito bonita, de certa forma, assim, de uma maneira que me tocou muito. Então é isso, leiam Em Ondas, é maravilhoso. E ele usa bastante tons de azul pra contar a história autobiográfica e tons de marrom pra contar a história de surf. Sério, gente, é incrível. Ah, outra coisa que eu esqueci de avisar. Eu vou dar uma geral, tá? Bem geralzona sobre cada uma dessas histórias, porque eu já resenhei todas elas aqui no canal. Elas estão em vídeos de leituras do mês. Caso você não consiga encontrar alguma dessas com mais detalhes por aqui, me manda aí nos comentários quais dela que você quer saber mais, que eu te mando o link de qual vídeo que eu falei sobre elas, tá bom? Porque aí nesse vídeo você consegue ver mais sobre cada uma dessas histórias e das HQs consegue ver aí com mais detalhes as ilustrações, os desenhos e tudo mais. Outra HQ, assim, que, gente, essa aqui é espetacular no que a gente fala de inovação, que é Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, do Marcelo Saravá, André Freitas, Omar Vignoli e Davidson Menes, da Zarabatana Books. Opa, nossa, quase me bati com a própria HQ. Essa HQ aqui, ela ganhou o Prêmio Jabuti do ano passado e ela vai contar a história de um casal de quadrinistas. Eles fazem quadrinhos de super-herói. Ele acaba morrendo e ela acaba desaparecendo. E aí o Departamento de Crimes Metalinguísticos vai investigar o que aconteceu e onde está essa mulher, porque eles acreditam, na verdade eles têm certeza, que quem cometeu o assassinato e o sequestro foram os próprios personagens que os dois criam. Então quer dizer que os personagens saíram dos quadrinhos, mataram ele e sequestraram ela. Então agora o Departamento de Crimes Metalinguísticos vão entrar nas HQs, né, nos quadrinhos e tudo mais pra tentar desvendar aí esse mistério. Sério, gente, é muito, 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 muito incrível. Eu amei como os autores trabalharam isso aqui. Foi assim, ó, genial. Sério, foi o mais genial que eu li esse ano, de fato. Foi essa HQ. Então, leiam, aproveitem
e desfrutem dessa genialidade nacional, né? A gente tem que ter muito orgulho das nossas publicações aí nacionais, então conheçam. Falando em publicação nacional, outro que foi 5 estrelas favoritado foi o livro Um Salto para o Amor, da Ione Simões, publicação da Harlequin. Esse livro é que a gente leu no Clube do Livro da Sam. Se você não faz parte do Clube do Livro da Sam, gente, bora fazer parte. É uma extensão do meu projeto aqui na internet, lá no Catarse. E todo mês a gente escolhe um livro pra ler. Tem encontro com os autores, então a gente teve um encontro maravilhoso com a Ione Simões. E muitos outros benefícios. Então, por favor, acesse aí catarse.me/SamanthaBelletti. E o link tá sempre aqui na descrição. Bom, O Salto para o Amor me surpreendeu muito. Já falei aqui, né, em outras vezes que eu achava que ia ser um livro voltado muito pro romance romântico. E eu não sou muito, né, de livros de romance e tal. Mas esse aqui, gente, ele entrega romance, ele entrega comédia, ele entrega mistério, até mistério ele entrega, porque a gente fica, será o que tá acontecendo ali? E ele entrega também sofrimento, né, um dramão, assim. Então a Ione, ela consegue dosar tudo com muito cuidado, e ela foi muito certeira construindo aí a Lily, né, que é a nossa personagem principal. Ela é uma personagem de 30 anos, uma personagem gorda, que decide, que tem, na verdade, né, uma loja onde todas as mulheres possam se sentir à vontade, confortáveis e lindas e maravilhosas, que é a loja Frida, que é muito incrível também. E aí ela acaba se apaixonando pelo Marcos. O Marcos também é um cara incrível, mas por N motivos ela não consegue se entregar a esse relacionamento. Paralelamente a isso, e também, né, esse é um dos motivos, a gente vê que ela sente muito porque há uns anos atrás a mãe dela foi embora e ela sofre muito com isso. Enfim, gente, tem toda uma trama maravilhosa, intensa e é sensacional. Então a Ione Simões arrasou nesse livro, de novo, né? Já falei sobre ele em diversos outros vídeos, então não deixem de assistir esses outros vídeos que estão aí nos cards, tá? Eu vou deixar vários aqui pra vocês conferirem depois que terminarem esse vídeo aqui agora. Vamos agora para mais uma HQ, que é A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, do Zidro e da Ime Chung. Essa publicação aqui da editora Pipoca Nanquim. Quando eles avisaram que eu ia lançar, eu já imaginava que eu ia amar, mas mesmo assim eles conseguiram me surpreender. E aqui a gente vai conhecer o homem e uma mulher já aí com seus 60 anos. A mãe dela acabou de falecer e ela se toca que ela é a pessoa mais velha da família agora. Ela não tem filhos, é mais sozinha, assim. E o homem, gente, eu esqueci o nome deles, tá? Por isso que eu tô falando do homem e a mulher. Eu sou péssima com nomes, pra ficar lembrando. E ele acabou de ser dispensado do serviço, forçando aí uma aposentadoria. E ele está entediado, é isso. Ele tá assim, não acredito que agora não tenho nada pra fazer. E acaba que os dois, então, se conhecem e começam, né, a se relacionar. E, gente, é muito lindo e é muito surpreendente. O que acontece aqui é algo que eu não estava esperando. E foi lindo, é sutil, as imagens, assim, são belíssimas. E é isso, sabe? Eu acho que essa HQ é uma HQ extremamente sensível e sutil. Sutil é a palavra que eu usaria pra descrever. Vai falar... A gente não tá acostumado, né, a ver romances entre pessoas mais velhas, pessoas da terceira idade. E aqui os dois quadrinistas trabalharam extremamente bem isso. E também tem assim, tem uns textos, uns balões de fala que eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito, muito, muito bonito. Então, também, né, não poderia deixar de estar nos meus favoritos desse segundo trimestre e, consequentemente, favoritos do ano. Mais uma HQ tocante, que foi A Casa do Paco Roca. Aqui a gente vai conhecer 3 irmãos que voltam à casa deles, assim, de veraneio, depois de um ano que o pai deles faleceu. O pai deles morava já sozinho nessa casa, a mãe já havia falecido, e eles passavam muitos verões, muitas férias nessa casa, e quando eles vão, né, já adultos, esses 3 filhos, nessa casa pra arrumar, limpar, pra colocar ela pra vender, eles começam a ter lembranças dos momentos em que eles passaram em família e principalmente ali com o pai. Então é uma HQ que fala muito sobre lembranças, sobre apego emocional e consequentemente material, porque eles vão começar a ter dúvidas se eles deveriam mesmo vender aquela casa que foi tão importante, né, pra família, que o pai construiu tijolo por tijolo. Enfim, então traz muito essas memórias, né, da vida deles, até porque eles pensam, será que se a gente se desfazer da casa, a gente vai se desfazer dessas memórias? Gente, extremamente emocionante. E Paco Roca arrasou mais uma vez. O outro quadrinho que eu li dele, que é Rugas, eu já tinha amado, e esse aqui eu amei ainda mais.
Hora de falar de um manhwa, que é Jun, da Keun-suk Gentry Kim, mesma autora aí de Grama, publicação também da editora Pipoca Nankin, assim como Grama e A Espera, né, 2 outros manhwas. Pra quem não sabe, manhwa é como se chama os quadrinhos sul-coreanos, não é mangá, que não é japonês, é manhwa. E tanto A Espera quanto Grama entraram, né, nas minhas listas de favoritos, e Jun não poderia ser diferente, minhas expectativas estavam super altas pra ele, e a Keun, né, conseguiu suprir aí essas minhas expectativas. Aqui a gente vai conhecer a história real do Jun e da sua família. A Keun, ela conheceu o Jun quando ela foi fazer uma aula de pansori, que é um gênero musical, assim, sul-coreano. E ela se encantou por ele. Hoje em dia ele é adulto e ele faz sucesso aí por conta do pansori lá na Coreia. E aqui a história começa desde quando ele era criança e eles descobriram que ele tem autismo. E aí, obviamente, eles enfrentaram aí muitas coisas, inclusive, né, preconceitos e dificuldades. Então a gente vai vendo como que foi ele nos primeiros dias de aula, como era a relação dele com a família, como a mãe dele, principalmente, né, os pais ali querendo proteger ele, acabavam tirando um pouco da autonomia dele, e como que a irmã lidava com isso, como que ela lida com ele, e também, de certa forma, como que ela lida com a falta, não é bem essa palavra, de atenção que ela acha que tem, né, porque os pais ficam tão ali em torno do Jun que parecem que esquecem ela, assim, tem alguns momentos que eu achei bem significativos, achei muito interessante que a autora trouxe. Então a autora conseguiu mostrar bem não só como as pessoas, né, tipo, fora da casa lidavam com o Jun, mas também cada membro da família, né? Os pais e a irmã dele. Então é uma história muito emocionante. É lindo quando a gente se depara aqui com o Jun conhecendo, né, o pansori, e a gente vê que desde criança ele se comunicava de certa forma através da música, dos sons, e como que a música então vai ser tão importante pra ele e fazer com que hoje em dia ele seja aí bastante conhecido. Então é isso, gente, uma história inspiradora, emocionante e bastante real. Vamos falar agora de outra autora nacional e que também fez parte do Clube do Livro da Sam, que foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. O Peso do Pássaro Morto, né, o outro livro da Aline Bay, entrou na minha lista de favoritos do primeiro trimestre, e A Pequena Coreografia do Adeus não poderia estar de fora dessa lista aqui. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Júlia Terra. A gente acompanha a vida dela desde quando ela era criança até a sua vida adulta. E a gente vê, né, no começo, quando criança, que ela tá sofrendo muito porque os pais são separados. E não só isso, mas ela sofre maus tratos da mãe, que é com quem ela vive. Então é muito forte esse primeiro momento, principalmente. A gente só quer abraçar, tirar a Júlia daquela mãe, o pai é meio ausente. E assim, gente, a Aline, ela tem uma escrita muito poética, né? Uma prosa poética aqui. Então é surreal de lindo, mas sofrido demais. E obviamente que a gente vai ver como que todas essas questões da infância da Júlia vão afetar a vida atual dela, né? Já adulta. Então é algo que faz a gente refletir bastante. E, sério, eu acho que não tem assim como eu descrever pra vocês a potência que a Aline tem em contar essas histórias. Sério, fantástica. Com certeza virou aí uma das minhas autoras favoritas. Bom, e aí vamos para o queridinho de todo mundo, que é Heartstopper. Esse aqui é o volume 3, Um Passo Adiante, né, da Alice Oseman. E eu gostei muito do primeiro e do segundo. Eles apareceram, acho, nos meus vídeos de favoritos do ano, não sei. Eles apareceram aí. Eu sempre falo muito bem de Heartstopper. Mas esse terceiro volume eu achei que foi o melhor de todos. Eu gostei muito porque aqui a gente, de fato, chega no momento em que os dois, né, que eles querem muito se assumir pra família, pros amigos, pra todo mundo. O Charlie querendo proteger o Nick, tentando falar pra ele, não, ó, não estou te forçando, né, fica no seu tempo. E morrendo de medo de ele sofrer bullying, assim como o Charlie já sofreu no passado. E o Nick, né, muito fofo, atencioso, e assim, querendo, não, mas eu quero me assumir, porque eu te amo. Ai, aquela coisa muito fofa, gente. Amorzinho, acho que até agora foi sim o melhor volume dos 3. Então, se você ainda não leu Heartstopper, aproveita, leia, porque é uma história muito gostosinha, porém, há momentos também que dá uma dorzinha no coração. Porque o que mais a gente quer ver é esses dois rapazes se amando e sendo livres e felizes. Ai, é isso. Bom, e aí tem um quadrinista que eu gosto muito, que tudo que eu leio dele eu acho incrível, que é o Fabiano Tomé. E nesse segundo trimestre eu li 2 obras deles, eu favoritei as 2. Uma delas foi Suzette, ou O Grande Amor, que assim, as duas são... a outra é Duas Vidas. As 2 são favoritas, tipo, super favoritas. Mas Suzette é ainda mais favorita, sabe? Quando você tem, assim, você tem que pender pra um lado.
eu ainda pendo pra Suzette, mas Duas Vidas é maravilhoso, incrível também, então não poderia deixar de não falar. Mas enfim, em Suzette a gente vai acompanhar a Suzette, de 80 anos, e a Noemi, que é a sua neta, já adulta e tal. A Suzette acabou de perder o marido, então, né, a Noemi perdeu aí o seu avô. E quando a Noemi descobre que o seu avô não foi o grande amor da vida da avó, ela fica um pouco chocada e começa a perguntar pra avó quem que foi, então, né? Teve aí um grande amor? E a avó conta que quando ela era jovem, ela foi pra Itália trabalhar de babá, elas moram na França. Ela foi pra Itália trabalhar de babá e lá ela se apaixonou por um italiano da família. E aí a Noemi decide o quê? Vamos para a Itália, então vamos pra uma road trip. Só que a Noemi, ela acabou de se mudar com o namorado, eles estão aí, né, vivendo juntos pela primeira vez. E enquanto elas vão em busca desse amor da avó dela, a Noemi tá passando aí as primeiras dificuldades, vamos assim dizer, do que é morar juntos, né? A falta de liberdade, o excesso de liberdade, como é que é isso? E a avó da Noemi, que é a dona Suzette, gente, ela é maravilhosa, sério, ela é muito fofa, ela é aquela típica vozinha, mas ao mesmo tempo ela é mais pra frente também. Ela e a Noemi tem conversas muito interessantes e quando de fato elas chegam na Itália e começam a procurar este homem, é muito fofo ver a Suzette com frio na barriga, nervosa, e a gente vê que é isso, né, gente, o amor, né, não está só nos jovens, está em todas as idades. Esse frio na barriga, o nervosismo de primeiros encontros e tudo mais acontece com todo mundo. Então é lindo, lindo, lindo a paleta de cores que o Fabião utiliza nessa HQ. Sério, eu fico apaixonada com laranja, azul. Ai, tudo pra mim, o amarelo. Perfeito. Suzette aí, uma das minhas grandes favoritas do ano. E o outro, então, como eu tava falando, é Duas Vidas. É que a gente vai conhecer qual é o nome deles. O Luke e o Badouin. O Luke, ele é mais velho e ele é médico, só que ele é aquele profissional que vai e viaja bastante pra ajudar diversas causas. Aquela pessoa livre, assim. E o Badouin é o contrário, é o oposto. Eles vivem na França, eu acho, em Paris. Não sei se é em Paris ou em outro lugar da França. Não lembro agora, mas é na França. E o Badouin, ele é todo metódico, ele trabalha num lugar que ele odeia, ele é advogado, e ele faz isso, na verdade, pra deixar os pais orgulhosos, e assim, a gente vê que ele não é feliz, sabe? Logo no começo a gente já vê que não tá legal essa vida dele. E aí ele descobre um caroço, que é assim, mais ou menos. E aí quando ele vai no médico, que é um amigo do Luke, um dos melhores oncologistas, ele descobre que ele tá com câncer terminal. A partir daí, o Luke e ele fazem uma lista de coisas que ele precisa fazer antes de morrer. E aí o Badouin aproveita, larga o emprego, né? Imagina, a gente viveu seus últimos dias no trabalho que você não gosta, né? Não dá. Então ele larga o emprego e acaba viajando com o Badouin. E aí nessa viagem, onde o Luke vai trabalhar, o Badouin aproveita pra fazer diversas coisas que ele, né, gostaria de fazer antes de morrer. Além disso, a gente também tem partes a gente conhece, né, é um pouco do passado desses irmãos e como que foi crescer, né, nessa família, como é que um, né, se tornou tão diferente do outro, o que aconteceu ali durante a vida deles e tudo mais. É muito bonita essa HQ, surpreendente de certa forma. Eu não estava esperando o que veio acontecer aqui. Bom, gente, essas foram as leituras 5 estrelas e favoritadas, mas eu vou fazer uma menção honrosa para as leituras que foram 4 estrelas e meia, porém também favoritadas. Bom, uma delas foi o mangá Recado a Adolf, do Osamu Tezuka, e eu dei 4,5 porque eu ainda não li o volume 2. Então, pode ser que o volume 2 seja 5 estrelas, seja ainda melhor. E porque aqui a gente tá conhecendo a história, acredito que no volume 2 a gente vai ter mais tensão, mais suspense e tudo mais. Então, por isso que eu decidi dar 4,5. Aqui a gente vai ter a história de 3 Adolfs. 2 deles começam crianças, e eles são melhores amigos, só que um é judeu e o outro não é judeu. Na verdade, o outro é filho de nazistas. O pai, ele é comandante nazista, alguma coisa assim. E fora isso, a gente também acompanha a história de um homem que acaba perdendo o irmão. E tem certeza que quem matou o irmão foram os nazistas, que o irmão estava escondendo um documento, algo muito importante, que não poderia parar na mão errada. E ele, então, né, esse personagem principal, vai atrás desse documento pra tentar guardar, porque o irmão dele pediu pra ele guardar, enfim, tudo mais. Então a gente tem 2 histórias, digamos assim, na verdade são mais de 2, mas, né, principais acontecendo, essa dos 2 meninos que se chamam Adolf. E a história que começa um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai vendo a ascensão, né, do Adolf Hitler. Enfim, gente, um mangá muito, muito, muito interessante. Mas eu dei 4,5 porque, de fato, eu quero ver como é que vai ser o segundo volume, sabe? Pra eu manter aí uma base. Bom, outra HQ que foi 4,5 favoritado foi Rusty Brown, do Chris Ware. Assim, de inovação, essa HQ, assim, surreal, entendeu? Primeiro por conta do formato, segundo porque ela
ela conta uma história pra gente aqui em cima, uma outra historinha aqui embaixo, até que essas histórias se conectem. E é surreal, assim, maravilhosa, incrível. Só que eu dei 4,5, por quê? Porque tem umas partes aqui em que os quadradinhos são muito pequenininhos e tem muito texto dentro dos balões, sabe? Na verdade são quadradinhos mesmo de texto, não chega a ser um balão. E aí eu tinha que, assim, ó, meu Deus, forçar minha vista. Isso que eu não tenho falta de visão, digamos, né? E foi difícil, então eu acho que, assim, o formato poderia ser um pouco maior. Mas aí eu sei que ia ser mais caro, eu tô em toda uma logística por trás disso. Mas é só por isso, assim, só porque realmente teve momentos em que eu achei difícil a leitura. E assim, não é uma HQ pra quem tá iniciando, sabe, a ler quadrinhos, porque você pode ficar perdido também na sequência de quadros, porque ela não segue um padrão. E a história aqui, ela vai contar a história do Russell Brown, né, que é o nosso personagem principal, vamos assim dizer, mas a gente também conhece a história da professora dele, do pai dele, de um guri que vive fazendo bullying com ele e de um amigo dele com a irmã do amigo. Acho que é isso. Mas os principais são esses. E assim, né, interessante porque todos eles estão ligados aí de alguma forma ao Rush, mas também à escola em que o Rusty estuda. Inclusive, como eu disse, a própria professora dele, né? A gente vai conhecer a história dessa mulher. Então, é um quadrinho que ele aborda diversos temas, diversos temas, por conta aí de a gente ter diversos personagens, diversas histórias desses personagens, histórias do passado, né? A gente vai conhecer o passado do pai do Rush Brown, a gente vai conhecer a história do pai desse menino que faz bullying também, né, como que o pai dele foi criado e ele e tudo mais. Assim, gente, é bem profundo, de certa forma, essa HQ, e ela é muito bonita. Eu acho que, assim, é a edição mais bonita que eu tenho na minha estante, tanto de conteúdo quanto de... Olha isso aqui, gente. É belíssimo demais, é chique. E, enfim, já falei dela em outros vídeos e já mostrei detalhes também no vídeo de livros mais bonitos da minha estante. Então, se vocês quiserem assistir, vou deixar no card também. Pra finalizar este livro, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Gottlieb. Eu amei fazer a leitura desse livro, né? Um livro de não ficção, mas eu dei 4,5 porque no início eu fiquei, gente, será que eu vou conseguir me apegar a essa história? Eu fiquei um pouco assim, tipo assim, na verdade eu comecei muito animada. Aí, antes da metade, por aí, eu dei um pouco mais desanimada mínima. Assim, falei, ai, gente, será que vai ficar muito repetitivo? Ou será que, sabe, eu vou conseguir me envolver com essas pessoas aqui? E aí depois eu simplesmente amei e sim, me envolvi muito. Queria saber o que ia acontecer na vida de cada um dos pacientes aqui da Lori e na vida dela também. Pra quem não sabe, a Lori, além de escritora, ela é terapeuta. E ela escreveu esse livro contando por que ela decidiu procurar um terapeuta. Então ela vai falando um pouco pra gente de como que é estar nesse outro lado, né, como paciente. E também ela vai contar a história de alguns pacientes dela. E a gente também vai acompanhar a história de 4 pacientes dela e, consequentemente, a história dela. Então é muito, muito, muito legal. E eu me identifiquei muito em diversas situações, até porque eu faço terapia há anos. Então eu me vi muito como os pacientes dela e ela mesmo como paciente. Gente, é incrível, maravilhoso, mas é isso. Eu só tirei meio pontinho porque eu achei que o momento ali ficou um pouco mais lenta a leitura, sabe? Me gerou essa dúvida de, será que é bom mesmo, como todo mundo fala? Mas de fato é muito bom, gente. Então, se você estiver lendo, mas você acha aí, você tá meio que no começo e acha que a coisa não tá fluindo, insiste mais um pouquinho, porque depois eu já tava apegada a todo mundo aqui. Bom, gente, essas foram então as melhores leituras do segundo trimestre de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais foram as melhores leituras de vocês. Se quiser, pode me contar aí do semestre inteiro, né? Não precisa separar em trimestres. Mas lembrando que eu tenho outro vídeo de melhores leituras do primeiro trimestre. E aí vocês vão ter o geralzão do semestre. E então é isso, obrigada ao pessoal lá do Catarse que vem sempre me apoiando. Vocês viram aí que tivemos 2 super favoritos do nosso grupo do Catarse aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que até final do ano a gente vai ter muitos outros livros favoritos também. Então, quem não faz parte do Catarse ainda, venha se juntar. E pra quem já faz, aquele muito obrigado, um abraço. Vocês são tudo. E obrigada também ao pessoal que assistiu o vídeo até o final. Um beijo e até mais. Tchau!